Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria iniciamos mais uma semana na presença de nosso Deus. E logo nesta segunda-feira, a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Nos faz refletir sobre a importância da Igreja em nossa vida, o cuidado que temos com a nossa Igreja-Templo, o cuidado que temos conosco, que também somos templos do Espírito Santo. É uma reflexão de extrema importância. Vamos ouvir os sinais, as palavras e aquilo que hoje o Evangelho quer nos ensinar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, festa bonita que celebramos hoje, a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Vem nos ensinar que os templos, as igrejas, são símbolo da presença de Deus entre nós e que Jesus está realmente presente em nossas igrejas. A graça divina faz-nos templos vivos de Deus. Esta basílica é um dos primeiros templos que os cristãos puderam erguer depois da época das perseguições. Foi consagrada pelo Papa Silvestre no dia 9 de novembro de 324. A festa, que a princípio era celebrada apenas em Roma, passou a ser festa universal no rito romano,
em honra dessa igreja chamada Mãe e Cabeça de todas as igrejas de Roma e de todo o mundo, Urbis et Orbis, como sinal de amor e de unidade para com a Cátedra de São Pedro. A história desta basílica evoca a fé, a chegada da fé de milhares de pessoas que ali receberam o batismo. Os judeus, conforme nós ouvimos, celebravam todos os anos a festa da dedicação em memória da purificação e do restabelecimento do culto no Templo de Jerusalém, depois da vitória de Judas Macabeu sobre o rei Antíoco. O aniversário era celebrado na Judéia durante uma semana. Chamava-se também Festa das Luzes, porque era costume acender lâmpadas, símbolo da lei, e colocá-las nas janelas das casas em número crescente à medida que passavam os dias da festa. Esta celebração, realizada pela Igreja, serve para celebrar o aniversário em que os templos foram convertidos em lugares destinados ao culto. De modo particular, todos os anos celebra-se no conjunto do rito romano a dedicação da Basílica de Latrão, a mais antiga e a primeira em dignidade das igrejas do Ocidente. Além disso, em cada diocese celebra-se a dedicação da catedral e cada igreja comemora a data da sua dedicação. A festa de hoje tem uma especial importância, pois a Basílica do Latrão foi a primeira igreja sob a invocação do Salvador, levantada em Roma pelo imperador Constantino. A festa é celebrada em toda a igreja como sinal de unidade com o Papa. O templo, nos ensinou São João Paulo II, é a casa de Deus e vossa casa. Apreciai-o, pois como lugar de encontro com o Pai comum. A igreja edifício representa e significa a igreja assembleia, formada pelas pedras vivas que são os cristãos, consagrados a Deus pelo batismo. O lugar onde a comunidade cristã se reúne para escutar a palavra de Deus, elevar preces de intercessão e de louvor a Deus, e principalmente para celebrar os sagrados mistérios, e onde se reserva o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é imagem peculiar da Igreja, templo de Deus, edificado com pedras vivas. E o altar, que o povo santo rodeia para participar do sacrifício do Senhor e alimentar-se do banquete celeste, também é sinal de Cristo, sacerdote, hóstia e altar do seu próprio sacrifício. Temos, pois, de ir à igreja com toda reverência, já que não há nada mais respeitável do que a casa do Senhor. Que respeito devem inspirar-nos as nossas igrejas, onde se oferece o sacrifício do céu e da terra, o sangue de um Deus feito homem? As igrejas são o lugar de reunião dos membros do novo povo de Deus, que se reúnem para rezar juntos, mas são sobretudo o lugar em que encontramos Jesus, real e substancialmente presente na Sagrada Eucaristia. É preciso que nos sintamos na presença de Jesus quando visitamos uma igreja, quando entramos na igreja. Ali está Jesus, Ele nos vê, nos ouve e nos socorre como socorria aqueles que chegavam
necessitados de todas as cidades e aldeias. Podemos manifestar a Jesus presente no sacrário todas as nossas preocupações, as nossas dificuldades e fraquezas, os nossos desejos de amá-lo cada dia mais. É preciso que compreendamos isto. Como não havemos de amar as igrejas, os nossos oratórios, os lugares onde nós nos encontramos Jesus e que Ele ali nos espera? É por isso que precisamos amar, ter zelo pela nossa igreja. É o lugar de encontro de cada um de nós e onde nos colocamos diante de nosso Senhor. Na nova aliança, o verdadeiro templo já não é produzido de mãos humanas. O templo de Deus por excelência é a santa humanidade de Jesus. Ele mesmo tinha dito: destrui esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. E o evangelista explica, ele falava do templo do seu corpo. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja está sempre aberta para nos acolher. Vamos às nossas igrejas, passemos por nossas igrejas. Ali é um lugar do amor, da paz, do encontro, onde Jesus nos acolhe, nos ouve, nos vê, e nós podemos ali colocar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, porque Ele está de braços abertos a nos esperar. Respeitemos a igreja, respeitemos o lugar de encontro, respeitemos o altar onde se oferece o sacrifício, respeitemos tudo aquilo que diz respeito à nossa fé. O Senhor está a nos esperar no sacrário todos os dias para que nós o visitemos. Assim como nós o visitamos, sabemos também que Ele é o hóspede da nossa vida. Nós o acolhemos em nosso coração. Ele é o nosso hóspede, ilustre hóspede. Que esta festa possa nos mostrar o caminho de respeitarmos mais a igreja, de nos dirigirmos mais à igreja e vivenciarmos mais a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.